Palavra aberta. O governo trava uma luta para equilibrar o caixa e acabar com o rombo das contas públicas, ou seja, sair do vermelho e concretizar o ajuste fiscal. Mas as dificuldades estão sendo muito grandes, principalmente depois da polêmica envolvendo o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O governo esperava arrecadar 40 bilhões de reais só neste ano, mas a repercussão foi tão negativa que o Ministério da Fazenda recuou na elevação do IOF, mas com a proposta de transferir o ajuste para outros impostos, como LCI, letras de crédito imobiliário, e LCA, letras de crédito do agronegócio, e ainda aumentar a tributação das bets. A oposição e vários segmentos da sociedade defendem, entre outras coisas, que para zerar o déficit nas contas, o governo deveria primeiro rever os seus gastos e as isenções de impostos dadas a muitas empresas, que totalizariam 500 bilhões de reais. Afinal de contas, é possível zerar os prejuízos no caixa do governo sem aumentar impostos? Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o advogado tributarista, mestre em Direito Tributário, Fernando Gomes. Bom dia, doutor Fernando, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite. Agradecemos também pela presença o professor de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio, mestre em Administração, Alisson Batista. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, sempre é um prazer participar. E já fazendo a primeira pergunta, essa pergunta que fiz na introdução aqui, doutor Fernando, é possível zerar os prejuízos no caixa sem aumentar impostos? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Isso a gente sempre fica discutindo se aumentar a arrecadação via aumento de tributação, isso sempre tem uma característica bem ruim, né? As pessoas sempre colocam o aumento da tributação como algo ruim para a sociedade, né? E as empresas têm razão em reclamar. É claro que a carga tributária do Brasil, ela gira em torno de 33% do PIB, que é o percentual da OCDE, né, dos países da OCDE. Então, não é um problema efetivamente de carga tributária, mas o problema seria mais de quem paga quem paga quanto, né? A gente tem muita isenção tributária, por exemplo, a mais clássica delas, a isenção dos lucros das empresas, né, e dos dividendos, que é uma situação que praticamente só o Brasil tem hoje em dia no mundo, né? Todos os outros países tributam o lucro das empresas, né, na hora de distribuir isso para os sócios. No Brasil não tem essa tributação. Isso gera uma distorção muito grande que é sempre citada na maioria dos programas, né, que discutem a matéria. Por quê? Um empresário milionário que recebe milhões da sua empresa, quando vai pagar imposto de renda, o que aquilo ali é na pessoa física? É zero tributado, né? Agora, um assalariado que ganha R$5 mil vai ter lá retido no seu salário o valor do imposto de renda. Então, a tributação sempre tem esse aspecto sensível, porque a pessoa sente ali no bolso aquela situação de, olha, estou gastando e não vejo nada em troca, né? E ao mesmo tempo, o governo, né, o país tem um orçamento que ele precisa dar conta daquilo ali. Ele tem seus gastos com saúde, educação, segurança, etc, né? Então, isso tem que estar ali. Ele tem que dar conta de pagar os professores, médicos no posto de saúde com aquele valor que ele arrecada, né? E esse vira o embate que a gente sempre vê por aí. Vamos diminuir gasto, mas diminuir gasto onde? Né? E vamos aumentar a arrecadação? Dá para aumentar a arrecadação num cenário desse, em que todo mundo já se sente altamente tributado, né? A carga tributária é muito alta, né? Apesar de ser equivalente à dos países da OCDE, mas o que vão falar é sempre assim, beleza, mas e o retorno dos tributos nos países da OCDE? Né? O que volta em serviços públicos para a gente com aquele tributo que a gente paga, né? Então, é um dilema muito complexo. Só aumentar tributo vai resolver? Não. No caso específico aqui de aumentar a tributação com IOF e tudo mais, poderia até
isso geraria até discussões judiciais fatalmente, porque o IOF não tem esse intuito arrecadatório, normalmente ele é um tributo mais de regular mercado, né, do que efetivamente arrecadar, mas o Estado estaria utilizando, a União estaria utilizando para arrecadar simplesmente para tapar um buraco ali no caixa, como você bem disse, Eustáquio. Então, sempre a gente fica com esse dilema, vamos aumentar impostos, é impopular, é discutível, mas e reduzir gastos? A gente tem que sempre olhar quais os gastos seriam esses reduzidos. Em geral, isso acaba sobrando para a parcela mais carente da população. Professor Alisson Batista, sensatamente, olhando de maneira fria, o que seria mais adequado em relação a aumento de tributos? O que seria isso? Aí entraria, por exemplo, essa questão da isenção dos lucros e dividendos e onde, de fato, cortar gastos. Enfim, compactuo, né, da fala ali do Dr. Fernando, quando a gente traz essa questão da própria arrecadação, né, como que esse fator ele impacta na população. Economicamente falando, a gente tem uma nação que está conseguindo, né, bater recordes arrecadatórios e com isso, né, é como se no dia a dia das pessoas os salários estivessem aumentando e consecutivamente as suas despesas também. Então nesse contexto, né, é importante a gente frisar que medidas precisam ser tomadas, né. Dentro das medidas, por exemplo, do próprio IOF, impactaria nas empresas, né? Quando você fala que vai aumentar o IOF no risco sacado, por exemplo, aquele pequeno negócio, né, que faz uso ali do capital de giro para antecipar seus recebíveis, ele ficaria fragilizado também, né? Então, reitero também a fala do Dr. Fernando, no contexto que o IOF ele não é uma ferramenta arrecadatória. Ele foi criado em 1966 com o intuito de ser uma ferramenta regulatória. Então, se você quer frear o consumo, assim como você pode aumentar a taxa Selic, você aumenta o IOF para segurar um pouco esse impacto no dia a dia das pessoas, né? Aí, agora, o governo está com uma situação que ele precisa resolver, né? Já vimos anteriormente que reformas e a apresentação de cortes de gastos não conseguiram avançar, né? Ninguém quer ceder. Recentemente aprovou-se, né, até aumento de cadeiras dentro do Congresso Federal. Então a gente não está vendo grandes avanços de fato nesse quesito de cortar despesas, né? É necessária essa conscientização. A própria cobrança em cima dos dividendos, né, ele vai em cima e vai trazer um certo desconforto para o governo, né? Então a gente traz algumas frentes que são possíveis, né, algumas manutenções, contudo o governo ele precisa dessa manobra política, né, para fazer essas articulações. Agora, essa alternativa aqui de transferir, né, o aumento para letras do crédito imobiliário e também mexer com o agronegócio, é sensato? Foi uma alternativa. E as bets também? Sim, foi uma alternativa apresentada, né, pois não se esperava essa revolta, de fato, aí da população, né, então agora estão buscando outras medidas, né, dentro ainda da alçada governamental. Então, é importante a gente frisar que o governo ele apresentou essa situação e não esperava que a Câmara, né, ela traria esse retorno negativo, né, que eles teriam de fato ali um posicionamento contrário à decisão do governo, tendo em vista que tem emendas parlamentares em jogo, né, o próprio presidente da Câmara, ele estava, né, até anteriormente, bem alinhado com essas questões do governo e com isso não se esperava essa postura. Com isso agora então, né, aí o ministro da Fazenda apresentou essas alternativas, mas também vão impactar drasticamente em negócios, né? Tanto no imobiliário quanto no agronegócio. A gente sabe que o agro ele é um dos pilares da nossa nação, né? Impacta drasticamente no PIB, então a gente vai ver esse reflexo aí também. Lembrando só que no caso da LCI e da LCA, o que existe é uma isenção do imposto de renda sobre essas aplicações. Então, uma pessoa física que vai lá e compra uma LCI, uma LCA, né, como um investimento, ele não pagaria imposto de renda quando tivesse o retorno daquilo. O que o governo está propondo é que essas aplicações financeiras agora
passarão a ter a tributação do imposto de renda como as outras aplicações financeiras em geral. É significativo? É significativo porque elas são... elas têm atrelado a elas, né, dois grandes negócios, né, que é o imobiliário, que vem a construção civil atrás, e o agro. E o agro também, né? Então por ser um título isento de imposto de renda, normalmente as pessoas aplicavam porque acabavam ganhando mais com isso, né? Se eu retiro esse benefício, consequentemente isso vai ter menos aplicações nesses títulos, e aí quem vai reclamar lá na ponta vai ser o agro e a construção civil. E tributação das bets? A tributação das bets aí já é uma outra situação. O que eles estão querendo é aumentar a tributação da renda de quem aposta nas bets. E a bet teria que fazer essa retenção, né? Para a bet em si, não altera muito. Vai alterar para o apostador, no final das contas. Porque vai ser repassado para ele. Para o ganhador. Né, o ganhador, na verdade, isso, né? Porque o apostador nem sempre ganha. Exatamente. Professor Fernando, na opinião do senhor, o que desequilibra o orçamento do governo federal? É o próprio orçamento, né, para saúde, educação, segurança, porque a demanda da população é muito grande, são os privilégios, os altos salários, o cafezinho, as viagens, né, do presidente da República, as isenções tributárias ou o excesso de programas sociais, que muita gente critica? Enfim, o cliente do governo é o cidadão, né? Então é importante ressaltar que todo gasto público ele compõe inclusive o PIB, e esse desenvolvimento ele é importante para a gente ter uma nação que todos tenham as mesmas condições e acesso a determinados itens, né? Então, às vezes, o que falta para o governo uma análise mais aprofundada é identificar quais gastos, de fato, eles vão impactar na população, né? Então, quando você faz algumas medidas que vão impactar pouco no seu orçamento, né, como foi essa questão, por exemplo, da isenção do imposto de renda, mas vai ampliar bastante a quantidade de pessoas beneficiadas, é um benefício relevante. Todavia, quando a gente tem poucos por exemplo, aí os altos cargos, né, os super salários, os próprios benefícios acumulados, esses sim, eles impactam drasticamente no orçamento, tendo em vista que eles são de longo prazo, né? Então, uma manutenção, uma revisão nesses benefícios é de suma e vital importância para a saúde financeira do governo federal. Professor Fernando, na sua avaliação, o que desequilibra? Mesma pergunta que o Eustáquio fez. Bom, além dos já mencionados ali pelo professor Anderson, eu somaria a isso as isenções e benefícios tributários que são concedidos, às vezes, sem muita contrapartida, né? Porque é importante a gente deixar claro que, em alguns casos, os benefícios fiscais são bons para a sociedade. Por exemplo, o Simples, né, que é aquele recolhimento de tributos de uma forma mais simplificada e também em alíquotas menores para pequenos negócios. Isso é benéfico. Por quê? Porque uma empresa pequena, que tem poucos funcionários, vai ter uma tributação menor. Isso tem todo o sentido econômico, além do sentido, né, retributivo da medida. Só que tem outros benefícios fiscais que não têm esse mesmo viés. Por exemplo, professor? Bom, a gente tem, eu citei aqui a isenção dos pagamentos de lucros e dividendos. Isso é irrestrito para qualquer empresa. Pode ser desde um pequeno empresário que tem sua empresa e recebe, por exemplo, na padaria, na farmácia, ele recebe o seu lucro no final do mês, ele não é tributado. Seria justo tributá-lo? Talvez não. Agora, a gente for pensar no dono de um mega conglomerado empresarial que atua em vários mercados e que no final do mês recebe milhões ou bilhões, ele vai receber isso isento. Seria justo também manter essa isenção igual para ambos? Então, nesse sentido, a gente perde uma oportunidade de arrecadar algo aí desse maior... dessa pessoa com maior capacidade de contribuir, né? Mas esse tipo de proposta parece que nunca avança, Isso né? nunca avança, tanto é que nós estamos aí no Brasil, desde 96 a gente tem essa isenção,
e atualmente, salvo engano, é o Brasil e mais um país no mundo que tem essa isenção de pagamento de imposto de renda sobre lucros e dividendos. Esse seria um ponto que poderia ser atacado e ter um resultado favorável, mas aí vem toda aquela discussão contrária, falando, mais tributação, o empresário já paga o tributo na empresa, né? Isso é verdade? É verdade, mas tem também outras meias verdades aí, porque o que poderia ser feito é diminuir as alíquotas ou fazer um ajuste dessas alíquotas para que também tivesse uma tributação na distribuição de renda. Aí a gente cai no debate da reforma tributária. Exatamente. A gente volta naquele mesmo problema de sempre de como fazer, né? Qual é o melhor meio, né? E aí sempre vai ter os interessados, né? Seus lobbies vão estar a todo vapor ali para evitar que seus determinados, né, ramos econômicos sejam atingidos. Professor Alisson, hoje, né, no ano de 2025, o alvo de críticas é o governo Lula, né, o ministro Fernando Haddad, para ajustar as contas públicas. Mas esse desequilíbrio, esse déficit, ele é histórico? Ele é de outros governos? Ele vem de décadas? Todo governo, independentemente da corrente ideológica, ele gasta mais do que arrecada? Sim, a gente vê, né, historicamente, até nesse presente momento, a gente tem a herança que veio aí do período pandêmico, né? Então, vale ressaltar que estamos aí a uma Selic de 14,75 por decorrência dos investimentos que foram realizados e do período que a gente passou, né? Então, assim como aqui nos Estados Unidos, a gente está vendo esse desdobramento também. Todavia, não é de agora que esse impacto acontece, né? É aquilo que a gente fala, justo na minha vez, eu vou ter que cortar algum benefício, eu vou ter que mexer com alguma cadeira, né? E aí a gente enxerga também um lobby muito forte, né? De diversas frentes, diversas bancadas, diversos grupos que não querem ceder e com isso acaba fragilizando, de certa forma, a própria estrutura financeira do governo, né? Então, quando a gente fala ali das obrigações, né, que o governo tem, ele entrega os seus orçamentos e nesse aspecto traz um desenvolvimento pleno para o atingimento das leis. Mas nos bastidores a gente vê pedaladas fiscais, a gente vê adiamento de alguma série de tributação e em alguns núcleos não sendo impactados, né? A gente traz, por exemplo, a última reforma da Previdência, que deixou de lado algumas classes e categorias para privilegiar, de certa forma, e diminuir o impacto da reforma nesse público. Então, quando a gente vê isso, a gente está observando, de fato, um pouco de política na gestão financeira do negócio, que ela tem que ficar isenta. O que a gente vê de mais... Não, tudo bem, desculpa. Só porque eu ia mencionar que a própria taxa de juros que você mencionou impacta diretamente no orçamento, porque uma grande parte daquele orçamento acaba sendo consumida com o pagamento de juros, né? Professor, só para concluir, né, que a gente já está encerrando, o que você classifica, que você encaixa assim, nessa classificação de mais bizarro em relação aos gastos do governo? A gente vê, de fato, né, os supersalários. Hoje eu acho que é o que é difícil até de outras nações entenderem, e para nós brasileiros, né, justificarmos, né, esses altos salários acumulados com benefícios, penduricalhos, né, 15º, 16º, de fato isso aí é algo que precisa ser revisto de forma imediata. Inclusive, quando a gente enxerga, né... Todos os poderes. Em todos os poderes. Eu ia antecipar isso agora, que não é só na esfera federal, né, nas esferas estaduais e municipais, a gente enxerga também a questão voltada para cargos comissionados de alto valor, né, que naquele período ali de 4 anos eles ficam com um impacto muito forte no orçamento, sendo que com concursos públicos você consegue, né, ao longo do prazo desenvolver isso de uma forma mais plena, né, e não somente, né, na esfera executiva, como você bem sinalizou, como também, né, no legislativo e no judiciário. Doutor Fernando, o senhor acredita que o Brasil desse tamanho, com esses bilhões, né? Porque tudo é na casa dos bilhões, e com essa meta de acertar ou concretizar o ajuste fiscal, o senhor acredita que vai ser possível, daqui 1 ano, 2 anos ou 10 anos, o governo arrecadar 100
e gastar 100, ou arrecadar 100 e gastar 90? É possível? Só acredita que isso pode acontecer um dia? Bom, não é uma questão, assim, é uma questão de acreditar. Eu seria leviano falar que eu acredito, acho difícil, né? Porque o orçamento do governo, ele é um pouco diferente de um orçamento da nossa casa, né? Que a gente tem que arrecadar 100 e gastar no máximo até 100, né? O governo tem algumas peculiaridades. No máximo até 100. Tem muita gente por aí no cheque especial. Pois sem contar com o cheque especial ali e tal. Mas é uma situação um pouco mais complexa, porque como o Alisson já mencionou ali, tem uma série de questões que a gente teria que enfrentar para poder enxugar essa máquina pública sem diminuir, por exemplo, os gastos que são essenciais, né? Que estão constitucionalmente previstos para garantir principalmente a população de baixa renda, né? Porque a gente precisa, como o Alisson já tinha mencionado no início também, fazer com que todo mundo tenha um ponto de partida, se não igual, pelo menos próximo, né? Então, é difícil a gente falar que uma escola pública vai dar uma educação que vai proporcionar um aluno competir com o da escola privada, né? Então, assim, a gente quer que isso chegue o mais próximo possível, se a gente for pensar no longo prazo, né? Mesma coisa com a saúde, mesma coisa com a segurança, mas isso implica em gastos, né? E aí a gente vai cortar gastos nestas áreas ou vai cortar gastos, por exemplo, diminuindo a taxa de juros que remunera quem está com dinheiro parado emprestando para o governo? De quem que é o interesse maior aí? Quem vai ter mais lobby? Né? Então é esse que é o ponto. O problema é sempre esse conflito de interesses e como fazer para que isso seja tratado de uma forma sem ser Atlético Cruzeiro, né? Porque chega lá, fica uma brigaiada sem ninguém chegar a ponto nenhum, né? Muito focado em determinadas ideologias, mas às vezes o debate é necessário. A gente fala, o que a gente quer? Aonde a gente quer chegar? Né? E se o outro governo for eleito? Como que vai ser? Vai desfazer tudo que foi feito e começar de novo? Sabe? A gente perde muito tempo sem um projeto de longo prazo. E é isso que eu acho que poderia eventualmente, né, gerar uma possibilidade mesmo da gente falar, olha, agora o nosso orçamento está mais equilibrado. Por quê? Porque eu estou tratando ele no longo prazo com as medidas, né, e o que deveria ser feito mesmo, né, em termos até de o que esperar de uma nação, né? Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje se é possível zerar os prejuízos no caixa do governo sem aumentar impostos, diante da polêmica das últimas semanas envolvendo o possível aumento do IOF. Nós recebemos com prazer aqui no Palavra Aberta o advogado tributarista, mestre em Direito Tributário, Fernando Gomes. Doutor Fernando, obrigado pela presença, pela contribuição, um grande abraço. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e estou sempre à disposição quando precisarem. Obrigada e agradecemos também ao professor de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio, também mestre em Administração, Alisson Batista. Até a próxima. Até breve. Obrigada pela presença. Com certeza. Sempre é um prazer participar e trazer aí informação de qualidade para todos os ouvintes e espectadores da Itatiaia. Muito obrigado. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h20, no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.